Esses meninos são lá da OAB de São Paulo, da seccional. Então, ele dá um amparo assim, para a Ele gente. faz a logística tecnológica, Isso é claro. bacana, ajuda bastante, Não, porque é uma maneira eles são os grandes mágicos agora. bacana. E eles fizeram, então, essa logística e também agora colocaram para transmissão no Facebook, né? Uhum, uhum. Interessante, porque vai ser de uma utilidade muito importante aí para as pessoas que estão sem esclarecimentos, né? Aham, aham. Como reagir agora nesse momento novo, É né? mesmo, né? É É, mesmo. E aí aqui eu ainda não tô vendo muito, mas a violência doméstica dos filhos contra os pais idosos. exatamente. Eu tenho visto. O que acontece, né? Até por conta de que esses filhos estão vivendo num momento difícil também. Eles Sim, não sabem o que fazer, né? sim, E, sim. e essa convivência muito próxima, o que está acontecendo? Eu falo sempre, né? Os idosos, eles ficavam na rua, eles não ficavam em casa. É verdade. É verdade. E criou aquela coisa de que o jovem é que ficava em casa, né? E agora esse idoso veio para dentro da casa e dividir esse espaço, né? Não está sendo muito confortável isso, né? E sem falar naqueles idosos que moram sozinhos. Sim, Também é sim. uma outra Que é situação, uma outra situação. uma outra situação. Então, essa questão da violência tem um pouco a ver também com esse discernimento, né? Perceber como que é essa relação, né? Até que ponto eu estou protegendo, porque tem isso, até que ponto eu estou protegendo esse idoso e até que ponto eu estou cerceando, Exatamente. né? É um fio da navalha, é uma coisa tão sutil, porque extrapolou um pouquinho, pronto, você já está cerceando, né? Você já está tirando uma liberdade e uma autonomia que eventualmente ele poderia ter. Exatamente, exatamente. E aí, o que eu tenho percebido, eu acompanho muito, não, vou ser até bem sincera, eu acompanho menos as notícias nacionais e muito mais como está o ritmo na Europa, porque como o coronavírus, ele segue o fluxo do ciclo da gripe, e a Europa é à frente, porque eles agora estão. Por isso que lá os casos estão aumentando, porque eles estão entrando no inverno agora. E a maneira como eles estão lidando com as coisas, que eu particularmente acho mais saudável. Até porque, imagina, doutora Antonieta, uma grande cidade como Londres, Paris, deixa todo mundo trancado dentro de casa. Os apartamentos têm 30 metros quadrados, 40 metros Verdade. quadrados. Não, não há como. Não há meio de deixar todo mundo trancado direto. É impossível. É impossível Impossível, mesmo. Até porque, impossível. ao invés de resolver o problema, vai agravar mais ainda, vai Vai disseminar agravar. muito mais. Exatamente. Olá, E eles aí já está tendo no chat algumas coisas. Não sei se a senhora vai, quem que vai administrar o chat. deixa eu ver aqui, participantes. Aqui, Aparecida. Aparecida é colaboradora nossa lá na Comissão do Idoso. Aham. Boa tarde, doutoras. Doutora, só eu não sei como que é o limite de tempo da senhora, eu tenho um teto de horário, não sei até que horas a senhora está programando. Tá. Olha, eu vou deixar bem à vontade, doutora, até para verificar da seguinte forma. Deixar uma margem aí para as pessoas que pretendem fazer alguma pergunta pontual, eu acho que vai ser bem útil nesse sentido de
contribuir em esclarecer algumas dúvidas. Mas a senhora fica bem à vontade quanto ao horário, viu? Eu sei que... Não, até às 18, eu estou bem tranquila. Depois disso, já infelizmente vou ter que deixar a sala. Mas acho que 1 hora a gente consegue contribuir bastante. Sim, ter uma boa conversa. Deixa eu ver aqui. Tá. Gisele Zoldan também é da comissão, eu penso que agora ela está na comissão da área da educação. Na área da educação, o que eu tenho debatido bastante, doutora, é com referência a essa questão da regularização do artigo 22 do Estatuto, para que em todos os níveis escolares tenha orientação sobre as questões do envelhecimento. Né? A única forma que eu vejo de melhorar essa questão do atendimento da pessoa idosa seria através da educação. Sim. E já inicialmente, porque o que nós atendemos, a maioria dos casos que nós atendemos, se verifica que não nem sempre maus tratos ou violência, às vezes é falta de orientação. Realmente. Muito bom. Aí, se a senhora quiser iniciar falando alguma coisa a respeito de curatela, que é a nossa proposta, né? Sim. Eu Saicali, promotora de justiça do idoso, que há muitos anos contribui conosco aqui em Santo André, né? Mas a doutora também teve um trabalho em Mauá, não é isso? Também voltado na Não, em Ribeirão Pires. Em Ribeirão Pires. Em Ribeirão Pires, isso. Já comecei, mas aqui em Santo André, até aproveitando toda a estrutura, né? Que a coisa tomou, porque até hoje, agora, não sei, com a pandemia, talvez algumas casas de repouso tenham fechado as portas, mas antes da pandemia, a gente tinha uma contagem de mais de 60 casas aqui em Santo André. Olha, bem isso. 60 instituições, bastante coisa, bastante demanda para fiscalizar, orientar. Não é? E sem falar os casos, né, particulares, não só das ILPIs, né, mas também das pessoas que procuram, bate lá na porta das demandas dos direitos individuais indisponíveis, exatamente. Bom, que eu acho que a gente precisava fazer um panorama aí para a gente, não sei se a senhora está, né, depois isso aí vai ficar disponibilizado, né, porque é uma gravação. Sim. E o que a gente percebe muito é a dúvida acerca da autonomia, pegando até isso mesmo que a senhora estava falando, da autonomia e da independência do idoso. Porque muitas vezes as pessoas que convivem com o idoso, geralmente os filhos, os sobrinhos, os agregados, vão menosprezando, dando uma menos-valia àquele idoso que, embora lúcido, tem uma outra maneira de se apresentar no mundo. Um tempo mais calmo, mais lento. E muitas vezes os conviventes daquele idoso fazem, se aproveitam disso, lançam mão dessa condição
para entender que esse idoso não é mais capaz de tomar as suas próprias decisões acerca da própria vida. Então, isso eu acho que é um ponto fundamental aqui no nosso tema, da curatela do idoso. O idoso, ele só pode ser curatelado quando ele tiver um atestado médico, ele for diagnosticado através de atestado médico, no sentido de ser incapaz para a prática dos atos da vida civil. Incapaz, que é uma análise global, conjunta e médica. Ele não tem mais capacidade mental, veja, não é física. Ele está acamado, isso é uma incapacidade física. O idoso é cadeirante, anda de andador, isso é incapacidade física. Desde que o idoso ainda conheça as pessoas, consiga conversar, expressar a sua vontade, a expressão da vontade é fundamental. Enquanto o idoso estiver expressando a sua vontade com propriedade, sabendo do que está dizendo, ele é lúcido e ele é plenamente capaz de reger a sua vida, e essa vontade deve ser respeitada. Isso é fundamental. E esse desrespeito dos conviventes, das pessoas que vivem com esse idoso, esse desrespeito não atine só à questão financeira, porque muitas vezes a pessoa fala, não, me dá aqui seu cartão do banco, me dá aqui seu benefício que eu vou gerir. Isso é uma violência, inclusive é crime previsto no Estatuto do Idoso, e além disso, tolher a independência do idoso. Eu quero ver aquele primo querido. Não vai, não pode. Não, como não? Isso é uma violência. Eu quero, agora na pandemia não, mas antes, eu quero visitar tal pessoa. Não vai. Não, esse idoso tem o direito de ir, porque é um dos direitos expressamente previstos no Estatuto do Idoso, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Então, isso se nós formos pegar exatamente o número de idosos que realmente precisam de curatela, ele é muito menor do que vulgarmente aparenta, né? Se apresenta. O que existe, sim, muitas vezes é uma incompreensão, como a senhora mesma disse, doutora Antonieta, do novo modo, da nova forma desse idoso ser e estar no mundo. E cabe aos não idosos que vivem com ele se ajustarem, se adaptarem às necessidades desse idoso. Né, doutora? O que a senhora... Não, é bem isso. Não é? Isso. A gente vê uma confusão que se faz na hora da proteção. Né? Sim. Até que ponto você está protegendo, né? Aquilo que a gente estava conversando inicialmente. O que acontece? Nesse momento de proteção, aquele filho ele pode se sensibilizar com tudo o que a mídia fala em termos de problema de contágio, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem aquela parte que é inocente, falta conhecimento, até que ponto eu devo prender, mas tem aquela parte também em que se confunde um pouco aquelas emoções daquela relação em que eles sempre tiveram. Né? É verdade, agora, doutora, muito bem
muito bem assinalado isso, porque o filho passa a ser o apoiador, o cuidador dos pais idosos. Mas isso não significa o filho impor a sua própria vontade sobre a vontade do idoso. Então, a demanda é essa mesma, essa necessidade dessa compreensão do filho ou dos conviventes entenderem que aquele idoso não é mais aquela pessoa idealizada, vista na plenitude do ser de antigamente. Mas isso não significa a perda da identidade e dos direitos de ser e de se expressar. Então, e é mesmo, por isso que a iniciativa da doutora é muito louvável, é necessário mesmo essa conscientização, essa conversa, trazer o debate à tona, né? Ninguém melhor do que a promotora de justiça de idosos, que é a autoridade, né? Não, mas a demanda, porque o convite, inclusive, doutora Rosinei, é porque eu conheço o trabalho da doutora e sei o quanto a doutora tem esse cuidado na aplicação do direito. Porque a questão é essa, como que eu vou aplicar o direito? A pessoa tem direito? Tem sim, mas como eu vou fazer essa aplicação do direito com justiça? Sim, é verdade. Justa. Isso é muito difícil, né? O jurídico e o justo nem sempre se encontram e nós precisamos ter esse manejo humano para fazer esse encontro, né, entre o jurídico e o justo. E respeitar, acima de tudo, né, doutora, o processo, a elaboração da questão do envelhecimento pelas pessoas, não só do próprio envelhecimento, como do envelhecimento geralmente, né, dos ascendentes, dos avós, dos pais, e essa escuta, né, eu gosto de uma expressão que existe muito curso de oratória, né, mas na verdade a gente devia ter um curso de escutatória. É bem isso. Porque ninguém se escuta mais. Não. Ninguém se escuta. E isso está fazendo muita falta na convivência, né? E embora as pessoas, né, que eu digo, é o distanciamento social, isso é muito equivocado, esse termo, né, da pandemia. Não é um distanciamento social, é um distanciamento físico. Sim. Mas nós precisamos estar, acho que ainda mais ligados socialmente, por conta da demanda de respeito da saúde do outro, do espaço do outro, que a pandemia trouxe. Me preocupa essa questão do idoso agora, principalmente nesse momento de pandemia, porque veja bem, né, em tempos lá da tradição, né, tradicionais, né, eu diria assim, nós sempre íamos consultar um ancião, não é verdade? Porque é verdade. Aquele ancião que viveu muito, né? Então, subentende-se que, por ele ter vivido muito, ele conhece os segredos da vida longa, não é verdade? Então, ele era o detentor da sabedoria e do conhecimento, onde nós íamos consultá-lo, né? Agora, com a tecnologia, veja bem, quem detém essa autoridade são os mais jovens, né? Porque eles têm um conhecimento tecnológico, né? O idoso não tem esse conhecimento. Mas o conhecimento tecnológico por si só, ele é vazio. Vazio.
Por si só ele é vazio. De fato, né, a grande mudança que a pandemia trouxe agora ao máximo, ao auge, né? É que nós não vivemos mais numa sociedade hierarquizada, numa sociedade piramidal, né? Nós vivemos agora numa sociedade em rede, numa sociedade horizontalizada. Todo mundo tem voz, todo mundo tem acesso, todo mundo acha, entende e dá sua opinião. E por isso, né, a questão todo mundo fala, todo mundo tem uma voz, mas está faltando a escuta. Sim. A escuta sumiu. E precisamos resgatar essa escuta, e os idosos têm sim, né? O que na aviação se chama das horas de voo. Sim. O melhor piloto é o piloto que tem mais horas de voo. Essas horas de voo fazem muita diferença. E a escuta respeitosa, né? Exatamente. A gente fala que a questão é a escuta respeitosa, né? Uma ocasião eu vi uma reportagem que achei bem interessante, que nos Estados Unidos, numa instituição de longa permanência, eles estavam fazendo intercâmbio de jovens dos países, né? Que fossem ficar lá na instituição de longa permanência de idosos para conversar com os idosos. Né? E eles diziam o seguinte, que era importante, porque essas pessoas que não conheciam a língua, né, que não falavam inglês, iam falar pausadamente. Exatamente, ia ser excelente. Né? Excelente, E é exatamente a forma que deve se falar para o idoso, porque tem aquela questão do processamento auditivo. Sim. Né? Além da pessoa ter audição diminuída, ainda ela tem aquela questão de como ela vai processar aquilo que ela ouve, sendo que o que ela está ouvindo é uma fala que vem de um universo muito diferente do dela. Exatamente, exatamente. E a senhora sabe que hoje eu estava lendo uma matéria muitíssimo interessante sobre, né, fazendo uma relação, sobre o silêncio incômodo. Não sei se a senhora já ouviu falar essa expressão, achei interessantíssima. O silêncio incômodo é o silêncio que o interlocutor lança a mão quando é indagado sobre algo polêmico, sobre uma questão delicada. Então, ao invés de se ter essa pressa toda de ter a resposta na ponta da língua, como nós dizemos, não. Pare, pense, tome alguns segundos, 20, 30 segundos, e elabore uma resposta que com certeza vai ser muito melhor, mais apropriada do que aquela lançada de chofre. E eu adorei, e na sociedade contemporânea é mal visto, né? Essa pausa né, da interlocução, ela é mal vista. Tá. E ela é fundamental. Fundamental. Tem a ver com aquela questão da reação, né? Então, nós vamos parar de ser reativos, perfeito, né? Vir e reagir para ser ativos. Perfeito, né? Exatamente. Tá me falando, né? Então, ao invés de ser reativo, não, eu vou aguardar, elaborar, porque aí a minha ação, com certeza, ela vai ser mais certeira. Vai, né? Com certeza. Ela vai mais de encontro com a necessidade daquela pessoa. É mais ou menos essa visão, né, que se tem. E trabalhar com o idoso, ela te dá isso, né? Ela te dá Sim. essa condição de pensar dessa forma, né? Porque ali no idoso, é o que eu costumo dizer assim, no idoso estão todas as pessoas. Está a criança, está o menino, está o jovem, está a mulher adulta, ou o homem. Está o adulto. Até chegar o ancião. É verdade. Estão todos ali, exatamente.
exatamente. É a síntese. É a síntese. E quanto melhor cada um pensar a sua própria velhice, melhor será o relacionamento com o outro. Exato. Aí as políticas públicas precisam se incrementar, né, doutora? Ah, Infelizmente, a sim. legislação é muito bonita, o Estatuto do Idoso é muito bonito e tudo mais, só que chega em algumas disposições em que ele é truncado, né, em decorrência de que não tem uma veia, né, de prosseguimento para aquele direito, né? Você estava falando, por exemplo, no caso de que deve-se ter orientação sobre o envelhecimento em todas as fases, em todos os níveis de educação. No entanto, Sim. na Secretaria de Educação não tem nada elaborado nesse sentido. Então, se eu coloco no estatuto, mas eu não coloco, né, ali na onde deve ser, no campo Sim, de atuação, né? Na é verdade, então eu acho que a briga seria mais, a luta seria mais nesse sentido mesmo, de fazer valer algumas disposições do Estatuto do Idoso, né? E, sobretudo agora, repensar essa questão das medidas de proteção, né? sim, Que sim. seria a curatela, essa representatividade, até quando ela é necessária e até quando essa pessoa tenha lucidez o suficiente para dar a opinião sobre aquilo que ela acha que é melhor para a vida dela ainda. Para decidir sobre, exatamente, para decidir sobre a sua própria existência. A questão de ir ou não para casa de repouso, isso é muito importante. Ter ou não um cuidador consigo, é importante respeitar a palavra, o entendimento do idoso. Em que sentido? Em muitas vezes, esse cuidador ou essa institucionalização, ela é necessária, mas a maneira como se dá o processo de institucionalização ou de colocação do cuidador é muito com delicadeza, com atenção, com sensibilização. Isso faz muita diferença. Verdade. Muita diferença. Porque, doutora, o aspecto legal da curatela é simples, né? Para que todos saibam, a curatela do interdito, né, da pessoa idosa que perde a qualidade de gerir os atos da vida civil, é um processo de jurisdição voluntária, ele necessita da constituição de um advogado, necessita de um ingresso em juízo, tem que ser um processo no fórum, precisa de uma decisão judicial, mas essa parte técnica fica a cargo do profissional, do advogado, e isso não é esse é o menor dos problemas, né, doutora? É. A questão humana, essa sim é que precisa ser cuidada. E muito interessante também notar essa importância do desenvolvimento das políticas públicas, porque a veia repressiva, né, de reprimir, de conter através da tipificação como crime, ela é sempre a pior, né? Ela é a sempre menos efetiva. A medida mais que melhor resultado traz é sempre a preventiva, conciliatória, sem dúvida nenhuma, porque é aquela que vai mobilizando, né, as pessoas. E aí a doutora precisa fazer aí, desenvolver aí o trabalho maravilhoso junto à Comissão do Idoso da OAB nesse enfoque. Esse enfoque. Sempre a curatela,
a visão que nós precisamos ter é que ela deve existir sempre com o viés de proteger e não de cercear. Perfeito. Né? Então, se eu vejo que aquele idoso precisa realmente ser interditado, porque para protegê-lo de alguma pessoa, de má conduta, que se aproxima dele e tudo mais, tal, essa é uma situação. Mas lembrar sempre que a autoridade maior para dizer esse momento é o médico, né? Sim. É o médico. Sim. Nós somos, o advogado é mero instrumento para que as informações clínicas cheguem até ao judiciário, né? Mas o médico é a autoridade maior, ele que vai ter aquele critério de verificar, não, olha, esse idoso ainda tem condições de fazer alguma coisa, ele tem essa lucidez, né? Ele pode ser interditado para algumas coisas, mas para as outras coisas não. De repente, há uma parcialidade aí nessa questão, sim, né? Sim. E aí você vê até que ponto, porque existe um preconceito muito grande. Eu ouvi recentemente falar o seguinte, que não, olha, a pessoa tem 70 anos, ela já não pode mais fazer contrato, assinar contrato. Nossa, já imaginou? E olha, que situação, né? Quer dizer que não é Imagina, importante 70 saber, anos está na flor da idade ainda. não significa, a senilidade não significa demência. Sim, Não é sim. verdade? Então, existe aquele preconceito, Exatamente. né? Se fosse um Niemeyer, né? Que aos Por 105 exemplo, estava fazendo um projeto e o Pitangui, e o Ivo Pitangui também, é com aquela verdade, genialidade, mas a senhora falando dessa questão do preconceito, né? É muito interessante porque hoje em dia, na iniciativa privada, o funcionário, a partir dos 55 anos, ele é descartado. descartado. Descartado, não. Aqui ele precisa ter um plano de colocação profissional própria, autônoma, fora de uma empresa, porque a empresa ele ingressa na empresa, ele já sabe. 55, 56 anos é o corte. É o limite, né? Que É o tem, né? limite, é muito interessante isso, e muito denuncia muito essa sociedade Do descarte, né? consumista, exatamente. Sociedade do descarte que nós temos hoje. É verdade. Será que nós não estamos no momento? Eu penso que nessa pandemia teve muita reflexão nesse sentido, né? Nesse momento de resgatar certos valores, Sim, né? A importância do conhecimento. Você vê que a maior parte das legislações que nós temos hoje, né? A base, a introdução mesmo se deu com movimentos daqueles jovens que hoje têm sim, 80 anos. Né? Você pode ver, a lei do divórcio, de quando foi? Né? 77. 77, né? Foi 77. Você vê a consolidação das leis trabalhistas. Também Nossa, essa é mais antiga mais ainda. antiga, foi E que tudo. foi, e que agora não é minha área, mas só pegando esse gancho, foi totalmente pulverizada, né, doutora? Verdade. Foi Né? pulverizada, foi implodida. Mesmo na questão do direito de família, né? A base mesmo de tudo, aquela mudança mais que ficou cristalizada e que está valendo para a sociedade até hoje, foi em decorrência das atitudes e comportamentais desses jovens que Sim, hoje têm seus 80, 85 anos. e que tem que ser ouvidos, né? Tem que ser ouvidos, tem que ter, é, tem que se valorizar o que foi realizado, o que foi conquistado, né? E com
compreensão do processo histórico. É bem isso. E colocar que a questão não é, olha, eu vou interditar porque esqueceu o fogão aceso. Ah, é verdade. É verdade? Bateu o carro, ralou o carro na parede. Ralou o carro, não pode dirigir mais, aquela história toda, né? Então, enfatizar bem, olha, a autoridade maior é o médico, né? E que esse médico seja assim bem criterioso para ouvir. Ah, não é à toa que existe uma especialidade médica para isso, né? Isso, para que ele tenha condições de ouvir realmente esse idoso e verificar até que ponto é ou não esse momento, né? E também levar em consideração que isso não é o suficiente, que após ingressar em juízo, haverá também a nomeação de um perito. Sim, sim. Né, que vai verificar tudo isso, então a coisa não é tão simples de pensar que nós somos autoridades para isso, não. A autoridade maior é o médico, é esse perito, e depois, então, ouvido o representante do Ministério Público também, né, que vai aí verificar se realmente, né, é caso de interdição. Depois de tudo isso é que vem essa possibilidade, né? É importante pensar. A legislação, ela se cerca, né? Ela tenta restringir ao máximo o arbítrio. Exatamente. O arbítrio. A autonomia da pessoa, né? Como que eu vou tirar essa autonomia? Acho importante até que se desenvolva aqui no nosso país, coisa que se desenvolve muito pouco, né? É aquela questão da manifestação de vontade, de como eu quero ser cuidado no final da minha vida. Sim, sim, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Mas a senhora sabe, se não me engano, o Brasil vai atingir o platô de taxa de natalidade e mortalidade, que elas vão se empatar em 2040. 2040 é muito próximo, é daqui 20 anos. A partir de 2040, a taxa de natalidade cai. E aí, a partir daí, oficialmente, o Brasil passará a ser um país com menos jovens. Um país envelhecendo. Exatamente, nós precisamos, não vamos esperar chegar esse momento, vamos tratar disso hoje, agora. Vamos começar a discussão agora. A Gisele Zoldan está dizendo: creio que no que tange ao idoso, cada caso deve ser analisado dentro da sua especificidade e necessidade, pois existem muitos idosos extremamente ativos. É verdade, sim, até mais ativos do que muitos jovens. É verdade, é verdade, é verdade. Então, eu gosto de uma juíza de direito norte-americana que, uma vez falando numa entrevista, ela falou assim: a idade é só um número. Não se atenha a esse número. Se atenha ao que você está realizando, produzindo, pensando, transformando, não é? É verdade. Quanto mais você conseguir levar o conhecimento das pessoas mais jovens, o que acontece com o envelhecimento, melhor é. Porque aí essa autonomia você vai adiando bastante, né? Então pode estar avançada, mas você ainda tem autonomia. Sim, né? Sim, sim. E a Nereide, nossa amiga, que bom te ver aqui, Nereide. Ela diz: com demência, o idoso não pode cuidar da parte civil, mas suas vontades, conhecidas desde antes, deveriam ser respeitadas. Com toda certeza. Que nós falamos das diretivas de vontade, né, doutora Rosinei? Sim, sim. Eu mesma nem tinha ainda me dado conta disso, mas eu mesma já faço isso.
fala assim, olha, eu faço assim, diretivas de vontade, maravilhoso. Não gasta dinheiro com meu velório, enterra as minhas cinzas, mas isso é muito importante, E é muito bacana importante. também pensar assim, não só depois, né? Quando só na morte, né? Mas pensar como eu vou viver os últimos dias da minha vida, né? É Sim, bacana sim, isso daí, né? Porque o respeito que se tem, né? Eu vejo assim, às vezes, falar, olha, não é porque está com poucos dias de vida que vai viver de acordo com a vontade dos outros. exatamente, Aí é que você tem que exatamente. viver de Ah, acordo com a sim, sua vontade, não é verdade? Até é porque verdade. é o legado que se tem, né? A forma com que eu vivo é o exemplo que eu vou deixar para quem fica aqui. Plenamente. E aí vem a questão humana, né? O nosso compromisso aqui é com a nossa felicidade, é com a nossa realização, claro, dentro do respeito ao próximo, à comunidade, mas não, e eu acho que também a pandemia, por trazer esse tempo, esse ócio produtivo, né? Esse tempo para o ócio produtivo, trouxe essa reflexão. O que eu estava fazendo da minha vida, né? Para todos. Agora, para o idoso, essa pergunta, ela pesa muito mais. Sim, O que eu estava fazendo da minha vida? tem, tem muito mais coisa na bagagem, a bagagem é mais pesada. Sim, e a linha de chegada está mais próxima, né? É aquela Então, questão, é viver com qualidade o tanto de vida que se tem, né? Cada dia sim, que você sim. está nessa qualidade, né? E isso, se por um lado a longevidade aí é real, como a doutora mesmo colocou, né? Essa questão de que nós muito em breve seremos um país de idosos, mas as políticas públicas não estão seguindo na mesma velocidade. Esse é o grande problema. Não. Não, não estão seguindo na mesma velocidade, não mesmo. Infelizmente. Infelizmente. Aí a Gisele fala, infelizmente, o mercado de trabalho nos exclui após os 50, é verdade, com exceção do funcionalismo público, né? Porque no funcionalismo público, depois da emenda constitucional, né, da PEC da Bengala, PEC da Bengala é a expulsão que nós chamamos, né? A aposentadoria compulsória é só os 75 anos, né? Então, veja, aí sim, né? É, A previsão é, nossa, até 75 anos é, tá com muita energia ainda para produzir. E a Ana pergunta como respeitar um testamento vital de um idoso interditado. O não cumprimento do testamento pode ser prejudicial ao curador? Então vamos lá. Testamento, o testamento como ato de vontade, ele foi feito antes da perda da capacidade para os atos da vida civil. É um ato de vontade. E ele vai ser aberto, vai ser analisado para cumprimento após o falecimento dessa pessoa. No meu entender, pouco importa se a pessoa ficou interditada depois de redigido, de lavrado o testamento, se ela ficou interditada ou não. Esse testamento vai ser cumprido após a morte dela. E aí, o não cumprimento do testamento pode ser prejudicial ao curador? Veja, são institutos jurídicos diferentes. Diferentes. É claro que o testamento, ele também passa por um processo judicial, por uma análise judicial, e aí vai ser avaliado
não só as formalidades do testamento, mas a possibilidade de execução daquela manifestação de vontade. Agora, se pode ser prejudicial ao curador? Pode ser prejudicial. Pode ser prejudicial. Vamos vou imaginar um exemplo aqui. O curador não é um herdeiro necessário. Então, os herdeiros necessários são os filhos. Então, vamos supor um idoso que teve 2 filhos. Esses filhos são os herdeiros necessários. E vamos supor que este filho um dos filhos seja o curador, por exemplo. Só que, por testamento, o idoso pode dispor de 50% da sua legítima, né, do seu patrimônio, destina esse patrimônio para um sobrinho dileto, para um sobrinho querido. Esse herdeiro necessário vai ver, poxa vida, mas eu cuidei do meu pai e metade do patrimônio dele vai para o meu primo que eu não gosto, que nunca fez nada? Vai, porque foi a manifestação de vontade. Então, pode acontecer. Doutora Rosinei esclareceu bem essa questão da manifestação de vontade, do testamento, mas aí a questão que eu acho que a Ana está querendo saber... Do testamento vital. Testamento vital. Então... É aquela questão assim, como que eu quero ser tratado enquanto eu estiver vivo, né? É isso aqui no Brasil. Aí não se aplica muito, mas é bem bacana que isso comece a criar corpo. Uhum. É a questão... Aí eu peço desculpas porque eu desconheço exatamente como funciona o testamento vital. Mas a doutora, ela falou isso mesmo, doutora. A doutora está mais então, porque a a par. questão é assim, né? As pessoas que, enquanto estão lúcidas, como não sabe em que circunstâncias estarão, né? Num dia que eventualmente perder a lucidez, ou perder os movimentos, ou perder, enfim, como que quer ser tratada, né? Então tem aquelas pessoas, por exemplo, que têm um câncer e falam, olha, o tratamento, não quero ser tratada... Não quero rádio nem químio, vamos supor. Entendi. Né? Então, é aquela escolha. Então, ela faz esse testamento vital, né? Que são as diretivas de vontade. Né? É bacana que as pessoas comecem a pensar isso, né? Porque, digamos que alguém que esteja preso hoje, em decorrência da pandemia, fala assim, olha, diante da pandemia, pode me soltar na rua, que eu assumo todos os riscos. É que tem a questão do coletivo, né? A questão do coletivo. Mas assim... A diretiva de vontade é bacana por causa disso. Agora, entender o seguinte, é preciso que esse testamento vital, essas diretivas de vontade, ela seja elaborada não só pelo advogado, mas com um médico junto. Porque o médico vai dar todas as características importantes para se constar desse documento, que é registrado no cartório e é a declaração de vontade. Então, se um dia, lá na frente, a pessoa não está conseguindo falar, né? Pronto. O testamento vital vai sanar, vai esclarecer. Vai esclarecer, fala, olha, eu não quero morar, por exemplo, sozinha, quero ir para uma ILPI. Né? Eu quero morar com um filho, ou então eu quero que tenha uma cuidadora, e deixa tudo especificado, a maneira que quer ser tratado e que tipo de tratamento, porque o próprio Estatuto do Idoso fala como o tratamento que você quer ter, você escolhe, você tem o direito de escolher. Né? Então, ali, se você escolhe e deixa documentado, melhor ainda, porque amanhã ou depois precisou, vai verificar como vai ser tratado. Então, é uma questão, não é um olhar para a morte, é um olhar para... Excelente, excelente. Para a qualidade da sua vida até os últimos momentos. Né?
para ver a que nível, né? A que sofisticação, a que elaboração nós estamos chegando, né? Exato, é bacana, né? Maravilhoso. Que nós já temos o conhecimento que somos um país, em breve, um país de maioria idosa, então as políticas públicas e todo o ordenamento jurídico, ele deve ter esse olhar, né? Sim, sim. Vai ficar mais longo, então como será isso? Porque a pirâmide, ela serve para isso, para pontuar como está a sociedade se desenvolvendo, para saber como que eu vou fazer desenvolver as políticas públicas também. Sim, Não sim, é? sim, Aí a Nery sim. está falando, excelente essa live, bastante esclarecedora, gratidão, feliz em revê-la, doutora Antonieta, obrigada, também estou feliz de ver você aqui, e prazer imenso em conhecer a doutora Rosinei. A doutora Rosinei realmente deu um trabalho muito humano aí no fórum, e eu tenho um orgulho imenso de falar que a rede de atendimento à pessoa idosa daqui da cidade se conversa. Ah, mas isso é fundamental, isso é fundamental. E para mim também é uma sorte, né? Mais que sorte, né? Uma bênção muito grande ter a doutora Antonieta à frente já há muitos anos, né, doutora? Já há muitos anos, hein? Muito tempo. E eu, desde que iniciei aqui na OAB, a doutora já era promotora de idoso aqui, né? Então foi ela e a Carol também, que é uma Sim, sim. dedicação imensa, não é verdade? Quando chega alguém para o atendimento, que eu vejo que é daquele tipo de pessoa que passa por várias portas, batendo, 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 eu já pergunto, onde você já foi? Aí eu fui em Uhum. tal lugar, eu falei, então espera um pouquinho, eu vou telefonar para a Carol primeiro, Isso, para saber. para Eu falei, saber do que se é, trata. É, exatamente, mas para é, todos, né? não, é isso em tudo, né? Se quem não tiver essa visão, não vai do coletivo, não vai longe, não vai caminhar longe, né? Verdade. Aprende-se muito, né, nesse universo. Eu sou imensamente grata de tantas coisas que eu aprendi, não só com aqueles que nos procuram, que trazem informações, porque se não são eles nos trazerem essa informação, jamais nós vamos em busca de conhecer mais, É né? mesmo, é Saber mesmo. como lidar. E é exatamente isso, doutora. Eu aqui, eu aprendo muito mais do que eles são, essa dedicação, esse olhar, é a partir deles que eu me identifico, que eu me vejo. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui compartilhando essa conversa deliciosa, maravilhosa, embora no ambiente virtual, já tivemos outras oportunidades, né, no ambiente Claro. presencial, mas que rapidamente, eu tenho certeza que muito em breve vamos ter oportunidade de nos encontrar fisicamente de novo, mas é um prazer para mim estar aqui não falando, dividindo, compartilhando e sempre aprendendo. Muito obrigada, eu agradeço também. Aqui a Carla está dizendo, excelente live, parabéns, doutoras. A Ana também agradecendo, parabenizando. Nós estamos aí diante de um laboratório muito importante para as nossas vidas, né? Tudo que nós É verdade, vivenciamos no nosso atendimento, isso é nós verdade. crescemos muito, porque é isso que motiva nossas buscas. É verdade. Daí que nós vamos meio que desenhando também nas páginas da nossa vida. Tá tudo em branco, né? Vamos escrevendo, tem Vamos que. escrevendo. Eu falo para muitos idosos, quando eu vejo que está indo muitas vezes lá, eu falo, não, vem passear aqui não, vai passear num parque mais gostoso. Isso, vai no Não é parque, verdade? vai no Crisa. Isso, aprender, né? Aprender a gerenciar a própria vida, né? Segurar as próprias rédeas, É né? E não verdade. terceirizar, porque nós somos Exato.
Exatamente. É que aí, né, a escolha implica na responsabilidade, né? E às vezes a pessoa ainda não se treinou, não se habituou a ser responsável por si própria. Mais um tema, mais um exercício que é libertador, né? E não tem idade. Acho que a gente pode encerrar dizendo isso. Nunca é tarde. Nunca. Nunca é tarde. Sempre é o momento, sempre é possível, sempre é gratificante. Não sabemos o dia da chegada, mas o dia da partida não sabemos. Exatamente, exatamente. E estamos Nunca é aqui tarde. para tentar, e eu principalmente estou aqui para tentar colaborar nessa caminhada de todos da melhor forma que estiver ao meu alcance. Olha, eu agradeço imensamente o seu pronto atendimento de estar Claro, aqui nesse bate-papo com a gente. Na verdade, estava com uma saudade imensa, né? Daquele abraço também. gostoso. Ah, é verdade, é Mas verdade. que sinta-se abraçada aí virtualmente e que Obrigada, doutora. esse seu retorno aí no fórum que seja positivo e se cuide, né? Na Ah, pode verdade, deixar com todas as cautelas aqui. com todas essas cautelas, estamos por aí. Se tiver casos urgentes, só mesmo aqueles casos muito urgentes, mas já falei, o meu atendimento agora é no parque. É no parque, mas pode deixar que se tiver, eu acho a senhora. Um forte abraço, muito obrigada. Obrigado, obrigado a todos. Foi um grande prazer. Tá? O prazer também foi nosso. Viu? Boa tarde. Um abraço na Carol. Um beijo. Mando sim. Viu? Obrigada. Até a Tchau, até próxima. a próxima, querida.